Dr. Sérgio Servo é jurista, professor, e vai falar para a gente a respeito da situação, da atual conjuntura do sistema político brasileiro. Então, me pediram para falar sobre o sistema político brasileiro. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a política, porque a política não é o folclore eleitoral. O processo político sequer se confunde com as questões de Estado, com as questões de governo. O processo político é basicamente um processo que diz respeito à dominação, à luta pelo poder e o exercício do poder. E o poder social não se confunde com o governo. Muita gente erra, e erra bastante, ao imaginar que ganhando a eleição, ganhou o poder. Ganhou os assentos, alguns assentos institucionais, mas o poder está mais acima ou mais abaixo. É o poder, basicamente o poder econômico, e o poder ao qual a gente não costuma prestar atenção, e que eu chamaria de poder cultural, e que, dependendo das circunstâncias, é poder ideológico. Quem tratou da política, primeiro tratou da política como um processo social, foi um jurista brasileiro chamado Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, nascido em Maceió, prematuro de 5 meses. E esse jurista não só foi o maior jurista brasileiro de todos os tempos, mas a maior cabeça do direito, não só do Brasil, mas do mundo todo, em todos os tempos. Quando ele falou em processos sociais, ele, que era positivista, falava em processos sociais de adaptação. E ele mencionava os principais processos sociais, colocando seus nomes numa linha, como um contínuo, do ponto de vista da sua estabilidade e do seu quantum despótico. Esses 7 principais processos sociais de adaptação são, nessa ordem, de maior estabilidade para menor estabilidade: a religião, a moral, a arte, a ciência, que fica no meio, a política, o direito e, por fim, a economia. Há inúmeros outros processos sociais. A sexualidade, a meu ver, é um processo social. Acontece que com o crescimento da nossa consciência, nós vamos distinguindo os processos sociais, separando-os uns dos outros. A política é um processo que se desgarrou da dominação, está muito próxima da guerra. A política está muito próxima da guerra. Nós poderíamos até dizer que a política é um modo mais civilizado de fazer a guerra. Os inimigos
na guerra, buscam a eliminação dos seus inimigos. Na política, nós buscamos a vitória sobre os nossos adversários. Existe o que a gente pode chamar de micropolítica, existe o que a gente pode chamar de macropolítica. Em todo lugar nós fazemos política em casa, nós fazemos política no trabalho, mesmo sem saber que estamos fazendo política. Porque a política é um processo mediante o qual nós nos movimentamos no sentido de satisfazer as nossas vontades ou os nossos desejos. Vivendo em sociedade, a satisfação dos nossos desejos implica, muitas vezes, em atos por parte dos outros. Se porventura as pessoas implicadas numa relação política têm os mesmos propósitos, elas conseguem fazer política consensualmente. Mas se uma pessoa, para realizar os seus propósitos, vou dar um exemplo, eu quero ser muito rico. Se para realizar este propósito eu preciso da colaboração de outras pessoas, eu preciso angariar essa cooperação. E como é que eu posso fazer? Eu posso fazer pela força, eu posso fazer seduzindo esta pessoa, ou eu posso fazer enganando essa pessoa. A história humana, a história institucional da humanidade, ou a história do exercício do poder na humanidade, na medida em que algumas pessoas assumem o poder de mandar sobre as demais, de exercer o governo ou de exercer a soberania. Aquilo que se chama de soberania é, no início, uma história que nos mostra a força como a base do poder. A força física ou a força militar. Os primeiros governos, como eram as monarquias, eram governos ou monarquias absolutistas. Isso até recentemente, até a Revolução Francesa. Quantos anos nos separam da Revolução Francesa? 300 anos? Ainda não. Ainda não. Para nós avaliarmos qual a concepção que se tinha no passado a respeito do exercício da autoridade, eu costumo mencionar uma passagem do Evangelho, aquela passagem em que Herodes promove uma festa e a filha da sua concubina dança tão maravilhosamente que encanta a todos e que faz Herodes lhe dizer: você peça o que me quiser que eu te darei.
e ela pede a cabeça de João Batista. A princípio, Herodes acha que não pode satisfazer esse desejo, mas depois ele percebe que ficaria muito mal, porque tinha prometido qualquer coisa e corta a cabeça de João Batista. O que me espanta nessa narrativa é a frieza do narrador, como se aquilo fosse uma coisa perfeitamente natural. As pessoas entendiam como natural o exercício do arbítrio mais escandaloso por parte do governo. Ninguém protestou, ninguém disse nada, ou pelo menos o evangelista não registra. Esta é a concepção que se tinha da autoridade, e este era o modo de exercício da autoridade durante o absolutismo até a Revolução Francesa, menos de 250 anos atrás. Vejam na história da humanidade que puerinha que são esses 250 anos. Então nós temos uma longa persistência da dominação que está impregnada nos nossos DNAs, sem dúvida. Essa persistência impregnada nos nossos DNAs é que nos faz acreditar que nós somos superiores aos outros. Um exemplo bem fácil de mencionar. Vocês sabem que na história dos Estados Unidos, a par dos negros, que eram absolutamente discriminados e não eram considerados como pessoas humanas ou como cidadãos norte-americanos. Vocês sabem que quando começaram a chegar as levas de imigrantes da Irlanda e da Itália, eles sofriam extremo preconceito, como se fossem pessoas inferiores. Não era preciso ser rico, protestante, usar um colarinho branco para se acreditar superior a esses imigrantes e para, mesmo não tendo consciência disso, se sentir ameaçado na sua condição social pela presença desses imigrantes. Em 1963, foi feito no Brasil um plebiscito para que o povo dissesse se o presidente João Goulart deveria retomar na sua plenitude os poderes próprios do executivo. E o povo brasileiro disse que sim, em 1963. Porque quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, João Goulart estava em viagem à China. E até chegar ao Brasil, quando chegou aqui, os políticos, junto com os militares, haviam composto uma fórmula para admitir a posse de João Goulart, desde que ele fosse o presidente, num regime parlamentar de governo. Foi feita uma emenda constitucional. João Goulart tomou posse como presidente da República, mas tendo as forças políticas que designaram o primeiro-ministro. Em 63, o povo brasileiro disse: não, nós temos
que devolver, na sua plenitude, o poder executivo para o João Goulart. E outro dia, não sei quantos de vocês assistiram a entrevista do Almino Afonso no Rede Viva? Assistiram? Não assistiram? Daqui? Foi o Ricardo Couto que fez uma pergunta para o Almino Afonso, dizendo que veio à luz, acabou de vir à luz agora, aliás, eu não sei onde se encontra, a gente teria que pesquisar, o resultado de duas pesquisas feitas ainda no ano de 1964, umas 5 dias antes do comício da Central do Brasil, em que o governo de João Goulart tinha mais de 60% de aprovação popular. Duas pesquisas. Cujo resultado, cuja existência, o IBGE havia sonegado durante todos esses anos. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é que não se mantém o poder institucional se não tivermos nas mãos o poder cultural. Eu estou procurando aqui uma palavra que não está me ocorrendo, cujo disfarce é a ideologia. Vocês sabem que a ideologia é um processo de racionalização cujo objetivo é ocultar a realidade. Naquele tempo do Jango, nós fazíamos ou discutíamos política de outra forma. O povo brasileiro estava empenhado em fazer as reformas de base, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma da educação, a reforma da saúde, e nós discutíamos políticas. Vocês encontram essa discussão hoje? Vocês encontram essa discussão, por exemplo, no Facebook? Vocês encontram essa discussão? O que se discute lá é se o Lula é analfabeto ou se o Lula tem 9 ou 10 dedos. Ou seja, são os puros preconceitos da classe média, aliada do poder dominante, a burguesia, que se sente ameaçada pelas conquistas do povo brasileiro desde ou a partir de 2002. Por quê? Porque a mídia, os nossos jornais estão recheados todo dia de tantas mentiras. Por que eles detestam a presidente Dilma? Não é por causa da inflação? Não é por causa da inflação. Não é por causa da política industrial. Não é por causa do tratamento estatizante dado a alguns setores da economia. É porque ela foi
a primeira presidente no Brasil que ousou diminuir os juros. Vocês viram no jornal ontem ou anteontem o valor dos lucros do Bradesco nos últimos meses? Vocês viram? Quem é que vai receber esses 3 bilhões de reais? São os acionistas do Bradesco. Ao mesmo tempo em que o Bradesco está recebendo, ou recebeu, ou apurou esses 3 bilhões de reais, os bancos estão dispensando, acho que 3 mil funcionários, também saiu na imprensa este ano. Eu tenho mais 10 minutinhos para falar. É pena que essas palavras que eu estou dirigindo a vocês sejam tão despidas de substância. Eu acredito na evolução do ser humano. O absolutismo terminou com as constituições. Em 1987, nós nos mobilizamos para dar uma nova Constituição ao Brasil, depois da ditadura militar. Vocês sabem quantas constituições nós já tivemos desde 1988? Eu conto 3 constituições. A primeira, aquela que Ulisses chamou de Constituição Cidadã e exibiu no dia 5 de outubro de 1988. A segunda é aquela que vocês podem encontrar hoje na banca dos jornais após as aproximadamente 70 ou 80 emendas que feriram ou vulneraram, inclusive, o cerne da Constituição. A terceira, aquela que o Supremo Tribunal faz. O Supremo Tribunal, nos seus julgamentos hoje em dia, ele não se preocupa em ver o que está escrito na Constituição, sequer no Código de Processo Civil, sequer nas leis que tem que aplicar. E eu não estou dizendo isso por causa do mensalão. Eu escrevi isso no prefácio do meu livro sobre recurso extraordinário, na segunda edição, que foi publicada há mais de 2 anos. Eu disse isso num artigo que eu escrevi muito antes do mensalão, que foi publicado na Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. O Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado e ninguém sabe que o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado. Nós vivemos no que eu chamo de demoelitecracia. A demoelitecracia é um regime em que o povo vota, mas é a elite que governa. Durante a Primeira República, ou chamada República Velha, faziam-se eleições, mas essas eleições se pareciam muito com essa eleição que acabou de ser feita na Coreia do Norte, onde o presidente da República teve 100% dos votos. Quem quisesse votar no outro candidato tinha que procurar uma cabine à parte. Era mais ou menos uma coisa que eu vi no Paraguai durante o governo do Stroessner. Eu fiz parte de uma comissão internacional que foi lá para observar as eleições paraguaias. E lá eu fiquei sabendo, me contaram que existia nas eleições a cabine de avançado. Então o eleitor recebia o seu envelope para colocar o seu voto, entrava na cabine e dentro da cabine
me ganha assim, para saber em quem ele ia votar. De modo que o sinal mais característico da República Velha entre nós era a fraude eleitoral. A fraude na coleta e na apuração dos votos. Hoje, na nossa demeritocracia, nós não temos segurança quanto à coleta e apuração dos votos, porque a nossa urna eletrônica, cantada em prosa e verso pelo governo e pelos setores técnicos do TSE, é de todos os sistemas existentes o mais vulnerável. A Argentina já usa urna de terceira geração, a Venezuela usa urna de terceira geração, em que o eleitor vota e sabe que o seu voto foi registrado corretamente. Bom, mas numa democracia não é preciso fraudar a eleição para se obter os resultados que a classe dominante deseja. Basta que o sistema eleitoral permita essa dominação. Então, eu vou ler para vocês alguns dados. A gente está cansado daí de ver apologias do voto distrital pela rua, não é? Mas a distorção na distribuição de cadeiras que se vê através do voto distrital é uma coisa extraordinária. No Brasil, o voto para as casas parlamentares é um voto que não é um voto majoritário, a gente diz que é um voto proporcional. Mas nós temos grandes distritões que são os estados. Eu, se sou eleitor no estado de São Paulo, não posso votar para deputado federal num candidato do Ceará. Não posso. Bem, eu escrevi um livrinho chamado, falei isso, não, voto distrital, e lá eu tento explicar um pouquinho o nível de distorção da vontade popular que o voto distrital opera. Eu quero ler para vocês apenas um dado que é muito interessante a respeito das eleições parlamentares brasileiras de 1994, que eu achei bem interessante. O PFL teve 5,87 milhões de votos e fez 89 cadeiras na Câmara dos Deputados. 5 milhões e 870 mil votos. O PT, estou mencionando o PT porque ia mencionar outros artigos, fez 5 milhões e 860 mil votos, 10 mil menos do que o PFL. Sabe quantas cadeiras fez? O PFL fez 89 e o PT 62 cadeiras. Hoje essa proporção já melhorou, na medida em que foi feito um esforço junto ao eleitorado dos chamados grotões. Isso porque o nosso sistema eleitoral, não sendo um sistema majoritário, é em parte um sistema distrital. Um outro fato interessante, esse fato é muito interessante para nós observarmos, é o seguinte: nós vamos ter eleições presidenciais neste ano. O presidente da República vai ser eleito por um colégio eleitoral, vamos chamar colégio eleitoral A. Os membros da Câmara dos Deputados vão ser eleitos pelos mesmos eleitores, mas o colégio eleitoral que elege os deputados não é o mesmo colégio eleitoral que elege o presidente. Por quê? Porque em Roraima, para se fazer um deputado federal,
e Roraima tem direito a fazer 8 deputados federais, bastam 36 mil votos. Em São Paulo, para se fazer um deputado federal, são necessários 443 mil votos. De modo que, tomemos, por exemplo, o Senado da República, apenas 13% do eleitorado, tal como representado no Senado da República, domina 51% dos votos no Senado. Por que o presidencialismo brasileiro é chamado presidencialismo de coalizão? Mas é por causa disso, e é porque o eleitor, no momento de votar, ele vota num candidato para presidente e ele não se preocupa, ao votar no seu candidato para o parlamento, em fazer com que o seu voto seja no futuro aproveitado para dar apoio às políticas daquele candidato em quem ele votou para presidente. Bom, já terminou a minha meia hora e eu quero concluir dizendo para vocês o que me parece mais importante numa reforma política. Se for preciso, depois eu posso justificar. A primeira, o financiamento público das eleições. Fundamental. O poder econômico não pode continuar a ter a mesma influência que tem nessas eleições. Em segundo, a democracia intrapartidária. Por quê? Porque nós não temos no Brasil partidos políticos. Raro partido político que não é um mero cartório eleitoral. Depois, e aí sim, não adianta fazer leis se o poder encarregado de aplicar as leis não é o poder republicano. Não existe nada de mais vergonhoso hoje no Brasil do que o poder judiciário. Não existe nada de mais escandaloso e de vergonhoso do que o poder judiciário. E por último, nós precisamos de uma lei de regulamentação da mídia. Eu sou cabalmente e absolutamente contrário à censura prévia. A Constituição possui a Constituição brasileira possui uma disposição em que veda peremptoriamente o uso da censura prévia. E se não tivesse, seria preciso colocar nela essa disposição. Mas uma coisa é a censura prévia. É a mesma coisa que se dissesse com relação ao trânsito, não é? As pessoas têm o direito de dirigir, as pessoas têm o direito de se dirigir, de dirigir um automóvel na rua, mas devem se submeter a determinadas regras, a fim de que não venham a cometer imprudências ao dirigir o seu automóvel. O Brasil é um grande país, mas seria um erro brutal. Nós pretendemos estabelecer uma coincidência entre a pequena duração da nossa existência individual e a existência do Brasil. Ou seja, imaginar que é no curso da nossa existência que nós vamos alcançar a emancipação. Vejam, por exemplo, o paradoxo das políticas de redistribuição de renda.
na medida em que nós redistribuímos renda, nós aumentamos a classe média, que pelo seu servilismo ideológico não vota de acordo com os seus reais interesses, mas vota de acordo com os interesses da classe dominante, e devido à sua extrema sensibilidade na defesa dos seus direitos, age sempre preconceituosamente com relação às pessoas e aos setores de onde imaginam que pode provir uma ameaça à sua situação. Então, nós enfrentamos hoje, no curso da nossa existência, muitas dificuldades, e aqueles que têm uma militância política sabem que estão apenas plantando para o futuro. Hoje, 250 anos depois da Revolução Francesa, a política é muito melhor do que foi. Hoje, depois do 13 de maio, a sociedade brasileira é muito melhor do que a sociedade brasileira no tempo do Luiz Gama. Vamos dar a nossa pequena contribuição à emancipação da sociedade brasileira e juntar as nossas pequenas contribuições para que o processo político decorra segundo os interesses dessa grande nação brasileira. Muito obrigado.